Que recordações vocês têm da escola? Que lembranças têm? Eu, por exemplo, quando lembro da escola, me lembro recorrentemente de situações que reportavam ao controle, ao silenciamento, à repetição, à reprodução. Eu lembro de poucas situações em que nós fôssemos estimulados à construção do pensamento crítico, à imaginação, à criatividade. Eu me lembro, em especial, de um episódio que ocorreu quando eu tinha 13 anos de idade e cursava a 7ª série. Eu tinha um grupo de amigos que, assim como eu, gostavam muito de teatro, e a gente criou um grupo para criar peças e apresentar na escola e na comunidade. A gente estava ali sinalizando para os nossos professores que a gente queria ser parte da escola, a gente queria pertencer com mais intensidade. Os nossos professores, apesar da nossa sinalização, seguiam com as suas aulas. Porque, na verdade, naquela época, há 30, 35 anos atrás, escola basicamente era isso. Professor fala, aluno ouve. Professor copia no quadro, aluno reproduz no caderno. Passou o tempo, eu me tornei professora, e depois de me tornar professora, eu me deparei em sala de aula com estudantes que, assim como eu, anos atrás, sinalizavam para mim, como professora, que queriam pertencer e participar mais ativamente da escola. Mas essa sinalização vinha de uma maneira diferente. Vinha por meio da indisciplina. O Bernard Charlot diz para a gente que a indisciplina, muitas vezes, é o único espaço de expressão que o estudante tem dentro da escola. Eu fiquei muito incomodada porque as cenas pedagógicas que começaram a se apresentar para mim frequentemente eram cenas da sala de aula transformada no caos, conversas fora de controle, uma confusão generalizada. E por mais que eu me esforçasse para chamar a atenção dos meus alunos, não funcionava. Eu fiquei muito incomodada com tudo isso e passei a prestar atenção nas explicações que as pessoas davam para a falta de engajamento dos estudantes. E as explicações que eu ouvia estavam sempre relacionadas a: eles não querem nada com a escola, eles são da periferia, o pai e a mãe não são escolarizados, então a família não leva a educação a sério. Aquelas respostas não me satisfaziam porque eu era daquela comunidade, eu tinha estudado naquela escola 11 anos antes, e aquelas explicações me pareciam muito carregadas de estereótipos. Eu fui buscar outras respostas. E comecei uma pesquisa para responder essa pergunta: por que que os jovens, muitas vezes, não se interessam pela escola? E eu fui descobrindo, pelas minhas pesquisas, que aquilo que me incomodava tinha nome: educação bancária. Quem fala sobre isso brilhantemente é o grande mestre Paulo Freire, quando ele diz que nós temos uma escola que olha para o estudante como se ele fosse objeto. O professor é o depositante, o estudante é o depositário, e a única margem de ação que é dada para ele é receber os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Com o passar do tempo, eu fui encontrando outros teóricos que me ajudavam a entender aquela questão com mais profundidade. E encontrei a grande Bell Hooks, que nos diz que o papel do professor não é transformar a sua aula em espetáculo, mas é pensar em meios para que o estudante queira se engajar e participar. O Pedro Demo também confirma isso quando ele fala que a aprendizagem mais profunda não passa pela aula. Na verdade, se a aula estiver orientada pela lógica bancária, instrucionista e autoritária, ela atenta contra a aprendizagem. O Pedro Demo, inclusive, nos lembra que a gente vive num mundo profundamente digital, atravessado pelas novas tecnologias.
E os estudantes que são nativos digitais e vivem nesse mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, complexo, ainda são obrigados a estar numa escola que tem dificuldade a se conectar com as novas tecnologias. Quanto mais eu estudava, mais camadas profundas eu acessava. E deparei com uma reflexão feita pela querida Nilma Lino Gomes, uma pesquisadora que nos alerta para o perigo de uma escola que coloca o conteúdo acima do sujeito. O Miguel Arroyo nos diz que essa lógica de privilegiar o conteúdo em detrimento de olhar para o sujeito é uma forma perversa de dizer para os professores: tire o seu foco dos seus alunos e de suas experiências tão precarizadas de viver. Esqueça de educá-los e de ser educador. Seja apenas um eficiente transmissor de conteúdos para eficientes resultados e avaliações. Não se importe com quem chega à sala de aula e com o seu injusto sobreviver, mas apenas com os resultados das avaliações. E eu fui percebendo que essa escola que privilegia o conteúdo e ignora o sujeito, manifesta isso não só pelas práticas que assume, mas pelos materiais didáticos que privilegia. Nós ainda temos uma escola que apresenta materiais didáticos e literatura que só privilegiam as narrativas eurocentradas. Nós ainda temos materiais didáticos onde indígenas, povos tradicionais, populações ribeirinhas, periféricas, pessoas negras, são representadas a partir de estereótipos. Os nossos estudantes ainda precisam estudar, aprender a partir de materiais que os representam como um fardo, como o símbolo do atraso de um país. As meninas ainda abrem livros de histórias em que elas folheiam e elas só encontram a presença de homens como protagonistas da história. As mulheres são invisibilizadas, apagadas. Eu fiquei me perguntando, imaginem a potência de uma escola profundamente comprometida, uma escola que manifeste esse compromisso com a garantia do direito à aprendizagem e do desenvolvimento integral, olhando para cada estudante na sua subjetividade, na sua historicidade, respeitando a sua autonomia e o seu protagonismo. Imaginem a potência de uma escola que ela não só é capaz de garantir que o estudante aprenda e se desenvolva, mas imaginem se ela fizer isso a partir da perspectiva de uma educação cidadã, democrática, capaz de transformar toda a sociedade. É possível construir essa escola. É possível trazer essa escola à existência. Na verdade, essa escola já existe porque nós temos pelo Brasil inteiro professores e professoras profundamente comprometidos com a transformação da educação, que desejam uma educação emancipatória, progressista, libertária. Mas se a gente quiser que uma escola libertária seja presente na vida de todas as crianças, nós precisamos dar alguns passos. Nós precisamos, por exemplo, assumir que nós ainda somos uma escola autoritária, bancária, instrucionista, colonial. Só tendo a coragem de olhar para a escola que nós somos é que a gente pode encontrar caminhos para se ressignificar. Um segundo ponto importante, a gente precisa redefinir o que é educar, porque, infelizmente, ainda prevalece uma lógica aligeirada, empobrecida, que faz as pessoas acreditarem que educar é só transmitir conteúdo. O problema dessa perspectiva é que eu desprezo que o estudante é uma cabeça que pensa, mas ele é também um corpo com história, relação com o território, pertencimento, sentimento, emoções. Um terceiro ponto fundamental, um passo que a gente precisa dar e que foi anunciado com muito mais contundência pela pandemia. A inclusão digital é uma urgência inadiável.
A escola precisa se colocar como tecnologia do seu tempo, do século XXI, da sua época. E, para isso, a gente precisa trazer tecnologia para o contexto educacional de maneira qualificada. Essa inclusão deve estar ancorada nas ciências da educação, nos nossos marcos civilizatórios. E tecnologia na escola só faz sentido se ela estiver a serviço da aprendizagem e se ela não expropriar o docente da sua autonomia e o estudante do seu protagonismo. Um outro ponto fundamental é entender a importância de investir de maneira robusta na formação de docentes. Professores e professoras são as lideranças mais importantes da educação. Se nós queremos que a educação se transforme, a gente precisa que os docentes se transformem. E para que eles se transformem, a gente precisa investir em formação. Um outro ponto fundamental, nós precisamos garantir representatividade nos nossos materiais didáticos. Se nós quisermos que os jovens, crianças, estudantes, adultos, sintam-se atraídos pela escola, queiram estar nela, aprendam de verdade, eles precisam olhar para os materiais didáticos e se reconhecer numa perspectiva positiva. Nós precisamos trazer para os materiais didáticos outras epistemologias, outras representações e outros sujeitos que historicamente foram excluídos do currículo. Como é que a gente vai esperar que os estudantes apreciem o material didático que os deprecia? Como é que a gente vai educar as meninas para vislumbrarem outras possibilidades identitárias se no livro didático quem conta a história são sempre os homens? Então, quando eu pensei sobre tudo isso, eu finalmente entendi que se nós quisermos, de fato, uma escola que seja capaz de atrair o estudante, de fazer com que a criança e o adolescente queiram estar nela, aprendendo de verdade, nós, como sociedade, como Estado, como redes de ensino, professores e professoras, precisamos reinventar a escola. Nós precisamos transgredir a escola que aí está. Precisamos trazer à existência uma escola onde o estudante não seja visto como objeto, como uma gaveta onde eu deposito conteúdos, mas que ele seja visto como sujeito. Uma escola onde esse estudante tenha genuínos espaços para ser ouvido, para se expressar. Uma escola onde esse estudante possa construir saberes, produzir conhecimento capaz de ajudá-lo a entender a sua realidade e, mais importante que isso, recriar a sua realidade. Nós precisamos de uma escola que garanta a aprendizagem de saberes e a formação de indivíduos e de sujeitos que nos ajudem a avançar nos nossos marcos civilizatórios. É esse tipo de conhecimento, é essa educação que nos importa e nos interessa. Trazer à existência essa escola e essa educação reinventada, ressignificada, é uma tarefa urgente e de todos nós.